Olá, pessoal! O trabalho a seguir, ele se propõe a estudar oscilações regidas por equações diferenciais de segunda ordem. E para demonstrar essas oscilações, nós vamos estudar o comportamento da carga no circuito RLC, que é composto por um resistor, um indutor e um capacitor. Aqui nós temos a equação que rege esse comportamento, que é uma equação diferencial de segunda ordem na variável Q, que é a carga. Aqui nós temos L, que é a indutância dada em R é a resistência dada em ohms, e C é a capacitância dada em farad. E nós temos a força em função do tempo, que é o forçante, e que para os casos que nós vamos analisar a seguir, será uma fonte de tensão e corrente. Bem, através de um pouquinho de matemática e algebrismo, nós podemos chegar nessa segunda equação abaixo. E a gente faz isso para facilitar um pouquinho a análise e a matemática. Essa segunda equação, ela possui duas constantes. Uma delas é o lambda, que é dada por R sobre 2L. O lambda também é conhecido como fator de amortecimento. E é importante saber que ele é diretamente proporcional ao R, que é a resistência. A segunda constante é o ômega. E ômega ao quadrado é igual a 1 sobre LC. Para a maioria das simulações, as grandezas utilizadas no circuito serão: para o indutor, uma indutância de 10 mH, para o capacitor, uma capacitância de 100 microfarad, e para o resistor nós usaremos uma resistência variável, que é um potenciômetro que irá de 0 até 50 ohms. Dependendo da relação quantitativa entre as grandezas que acabaram de ser descritas, nós podemos obter diversos tipos de oscilação diferentes que podem ser analisados num circuito RLC. Nesse caso em específico, nosso trabalho se propôs a analisar 7 tipos diferentes de oscilação. Porra! Tudo isso? Pois bem, os casos que serão tratados aqui se dividem em oscilações livres, onde analisaremos oscilações livres com amortecimento supercrítico, amortecimento crítico, amortecimento subcrítico e oscilações sem amortecimento. E outro tópico analisaremos oscilações forçadas, onde o forçante em um dos casos é uma onda senoidal, em outro dos casos é uma onda quadrada e por fim uma onda triangular. Primeiramente, vamos analisar os casos de oscilação livre, onde a configuração do circuito RLC adquire essa forma aqui, certo? Onde os terminais do circuito são conectados. Então, a influência da oscilação é gerada justamente pela carga armazenada no capacitor e no indutor. E a resistência vai ser o nosso referencial de tensão, que nós vamos analisar através de um osciloscópio simulado. Na verdade, nesse caso, a equação do lado esquerdo é igualada a zero porque o forçante é igual a zero, certo? Não temos nenhuma fonte conectada ao circuito. Os terminais estão curto-circuitados. Então isso aqui é puramente aplicação da lei de Kirchhoff para as malhas, onde ao percorrer uma malha eu tenho soma das quedas de tensão igual a zero. Justamente isso, como já foi citado, essa é a queda de tensão no indutor, essa é a queda de tensão no resistor e essa é a queda de tensão no capacitor. Tudo isso é igual a zero porque nós estamos percorrendo um caminho fechado, certo? Vamos aos casos. Portanto, temos aqui a representação do circuito que vai nos permitir observar o primeiro caso de oscilação livre com amortecimento, que é a oscilação com amortecimento supercrítico, que satisfaz essa relação aqui que vocês podem ver na tela, né, onde o coeficiente que representa a intensidade de amortecimento, que é diretamente proporcional à resistência no circuito RLC, é bastante elevado. Logo, a intensidade do amortecimento é bastante expressiva, é a mais expressiva de todos os casos, certo? Então, nesse caso, nós temos o nosso osciloscópio conectado aos terminais do resistor, nós vamos observar a queda de tensão no resistor nesse circuito. O circuito já está em regime permanente, então o capacitor já está ligado, eu deixei ele em regime permanente a partir dessa fonte de 20 volts auxiliar, e no momento em que fechamos um curto-circuito nos terminais do circuito RLC, é que nós podemos observar o fenômeno da oscilação crítica, com um amortecimento supercrítico, certo? Que se caracteriza por ter um amortecimento muito forte e a amplitude de oscilação decai exponencialmente para zero muito rapidamente.
Tanto que nós não podemos nem observar um ciclo completo, né? Apenas temos um semiciclo, uma vez que toda a energia armazenada no capacitor e no indutor são rapidamente dissipadas pelo resistor em apenas um semiciclo. Esse foi o primeiro caso. Vamos agora para o segundo caso de oscilação livre com amortecimento, que é muito semelhante ao caso anterior. A única coisa que nós mudamos para essa etapa é que nós reduzimos a resistência efetiva no circuito, certo? Então, o potenciômetro está ajustado para apenas 20% do seu valor original, que é 50 ohms. Portanto, temos um resistor equivalente a 10 ohms agora. Isso para satisfazer essa relação que vocês estão vendo na tela, em que o coeficiente de amortecimento, que é o lambda ao quadrado, é igual ao ômega ao quadrado, que é outro coeficiente da equação. Nesse caso, nós vamos observar o amortecimento crítico, que é um nível de amortecimento um pouco mais suave que o anterior, certo? O circuito ainda, como no caso anterior, já está em regime por conta de uma fonte contínua externa, auxiliar, e a hora que nós curto-circuitamos os terminais do circuito, nós observamos o fenômeno de amortecimento crítico. Esse foi o segundo caso. Então, nosso terceiro caso de oscilação amortecida com amortecimento subcrítico. Vocês podem notar que o resistor, o potenciômetro, né, ele está só com 2% do seu valor original de 50 ohms, ou seja, ele está com 1 ohm de resistência. Isso faz com que o coeficiente, o lambda, que representa a resistência, o amortecimento, né, ele seja muito baixo, o que faz com que a oscilação que será observada é diferente. Quando o circuito em regime contínuo, né, corrente, tensão contínua. Agora, abrindo, pode perceber que a oscilação ela é bem pouco amortecida em relação aos outros casos, né? Ela vai amortecendo aos poucos. A amplitude da oscilação ela vai decaindo também exponencialmente, só que de uma maneira mais devagar. A oscilação chega a cruzar o eixo fazendo vários ciclos, mas eventualmente ela vai chegar no zero. Isso deve ao fato de que a resistência é muito mais baixa, contudo ela ainda existe. Isso faz com que o circuito ele seja amortecido, mas lentamente. Então, nosso quarto caso de oscilação livre é a oscilação livre sem amortecimento, ou seja, sem resistência. Esse é um caso que é ideal. Na prática, ele é praticamente impossível de ser atingido, devido à resistência de condutor, resistência interna dos componentes e vários outros fatores. Por isso que, num simulador, ele é atingível. Vejamos, ó. Começando a oscilação, o circuito está em regime, devido à fonte de tensão contínua. Agora, quando é feito o curto-circuito, nota-se que a oscilação começa e a amplitude dela permanece sempre igual. Ela continua porque não há amortecimento devido à resistência. O lambda é igual a zero. Por isso que é uma oscilação que não vai acabar. É uma oscilação infinita. Voltemos agora a nossa atenção para os casos de análise oscilatória com a presença de um forçante externo. São as chamadas oscilações forçadas, certo? Nesse caso, agora, ao percorrermos o circuito RLC, não temos mais a soma de tensões igual a zero, porque os terminais não estão conectados entre si, não há esse curto-circuito entre os terminais. Afinal, agora nós estamos lidando com uma fonte externa, que vai fazer o papel do nosso forçante, que é uma força variável aqui em função do tempo, certo? Nesse caso, nós vamos utilizar uma fonte ou um gerador de sinais. Então agora a equação diferencial ordinária de segunda ordem não é mais igualada a zero no lado direito, porque nós temos uma função que é o forçante externo, certo? Vamos à análise de cada caso. Esse caso que a gente vai analisar agora é o caso do sistema amortecido com forçante. Então, para ajustar ele para um circuito,
a gente teve que fazer a seguinte adaptação. Primeiro a gente carrega o capacitor, para o capacitor ter uma energia armazenada e daí descarregar essa energia no circuito RLC. Então para isso a gente fez um circuito separado que carrega o capacitor, depois as chaves se abrem as duas juntas e jogam ele no sistema RLC com uma fonte senoidal. O que a gente quer perceber aqui é justamente aquela curva, uma curva exponencial decrescente, que é o comportamento transiente, né, da solução homogênea associada da equação. E logo em seguida, à medida que a curva exponencial ela decresce, a gente percebe que o comportamento da tensão ele se torna o mesmo da fonte senoidal, que é então quando ela entra em regime. E no caso a nossa fonte senoidal é o forçante, né? Então se eu abrir as duas chaves, é exatamente isso que a gente obtém aqui. A exponencial ela vai se tornando uma... Vou fazer de novo. Ela vai decrescendo até que ela fique exatamente até que ela fique como é o forçante, até que a tensão se comporte como é o forçante apenas e você já não tenha mais a influência da tua carga inicial no capacitor. Bem, este é o caso onde o forçante é uma onda quadrada fornecida por um gerador de sinais. Basicamente, é um caso de amortecimento crítico, que se repete pelo fato da fonte fornecer energia ao capacitor, assim que ele se descarrega. A fonte, ela restaura a energia do capacitor. Bem, por ser uma fonte de corrente alternada, a cada meio ciclo, o capacitor irá se carregar, mas sempre em polaridades opostas. Podemos analisar este comportamento aqui no osciloscópio. Por fim, analisaremos agora o comportamento da tensão no último caso de oscilação forçada, onde forçante agora é uma onda triangular fornecida por esse gerador de sinais, certo? Essa onda triangular que vocês podem ver aqui no display do osciloscópio, ela está em branco. E o outro canal do osciloscópio, que está em vermelho, nos apresenta o comportamento da tensão sobre o resistor. Beleza? Esse gráfico é bastante peculiar, como a gente pode perceber, porque ocorre uma variação brusca de tensão no resistor nesses pontos críticos, onde ocorre esses vértices aqui do triângulo, que é onde a derivada da corrente sofre uma variação repentina, certo? Ora a corrente está crescendo, de repente ela começa a decrescer. Né? Essa variação é brusca e faz com que surja uma força eletromotriz induzida em L1, e ela é máxima nesses instantes, certo? Onde a derivada da corrente sofre uma variação abrupta. Então essa força eletromotriz induzida em L1 também tem uma influência bastante significativa, né, na tensão que a gente pode observar no resistor. Beleza? Então essa foi a nossa última oscilação observada num circuito RLC simulado. Até a próxima, pessoal!